Nós vamos falar mais sobre essa posição do Partido dos Trabalhadores com Carlos Zaratini, que é deputado federal pelo PT de São Paulo. Deputado, boa tarde. Boa tarde, Denise. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde a todos e a todas que estão nos ouvindo. Bom, deputado, parece que a candidatura de Lula é uma coisa muito pacífica no Partido dos Trabalhadores em relação a ele ser elegível ou não, né? Nós tivemos essa decisão do ministro Fachin na segunda-feira, ainda cabe algumas confirmações na Justiça para que ele possa ser candidato mesmo, tem a votação em plenário, tem a possibilidade de o processo andar ainda pela Justiça Federal de Brasília. Agora, como é que eu queria saber sua posição em relação às condições de candidatura do presidente, de competitividade mesmo, que nós já tivemos uma polarização nas eleições de 2018, que foi extremamente nociva para o país, não é? A gente viu uma dificuldade de surgimento de novas lideranças nesse ambiente. Nós vimos que Jair Bolsonaro ganhou muito com posicionamento anti-PT. Se for o presidente Lula, esse discurso pode ganhar mais força ainda nas próximas eleições do ano que vem. E nós tivemos muitos votos anti-PT. Né? E na verdade se criticava inclusive Haddad, que ele foi chamado de poste do Lula porque ele substituiu o presidente quando se definiu que o Lula não poderia mesmo ser candidato. Como é que o PT lida com essa aversão de parte do eleitorado à possibilidade de uma volta ao poder? Olha, a realidade é que o PT é um partido forte, enraizado no povo brasileiro, tem 41 anos de existência, é um partido que, nesses 41 anos, participou de muitas lutas, governou muitos municípios, muitos estados, e durante 14 anos governou o Brasil, ganhou 4 eleições presidenciais, né? 2 com Lula, 2 com Dilma. Então, é muito difícil você querer sumir com o partido da realidade política nacional, né? O partido tem um candidato forte agora, que é o presidente Lula, muito forte, né? Tem um prestígio enorme. Então, nos pedir, olha, deixe de participar da eleição. Isso não existe, né? Não existe na política. Aqueles que... Seria a mesma coisa que pedir, olha, Bolsonaro, deixe de ser candidato, porque ele também é o responsável pela polarização. Cabe aos outros candidatos de centro-direita, de centro-esquerda, ou mais à esquerda até que o PT, que se viabilizem, que trabalhem para que sejam, de fato, competitivos, né? Isso não é impossível. O próprio Bolsonaro, ele não existia como candidato antes da eleição de 2018. Foi a partir de 2018, né, e na eleição de 2018, que ele passou a ter esse prestígio que tem hoje. Então, o que nós consideramos? Nós não queremos uma eleição polarizada, nós queremos uma eleição onde a gente consiga, no primeiro turno, apresentar um programa, uma proposta para o país de desenvolvimento, de distribuição de renda, de soberania nacional e de democracia, e que a gente possa, no segundo turno, ter o apoio de muitas outras forças, caso a gente chegue ao segundo turno, ter o apoio de muitas outras forças e candidatos para ter, de fato, uma vitória que represente um avanço na unidade nacional e a superação desse discurso de ódio que tomou conta do Brasil hoje, né? Onde o próprio presidente da República é o maior propagador dessas ideias. Agora, deputada, eu questionava dessa questão da polarização, dos votos anti-PT. Primeiro, eu acho que vale a gente pegar até o histórico das eleições do ano passado, em que o PT teve uma redução importante da participação aí nas prefeituras, de modo geral, né? Não foi um partido que foi bem, né? Perdeu espaço em São Paulo e também no ABC Paulista, que é o berço do PT, que é a origem. Então eu queria saber se o partido reconhece essas dificuldades para conseguir lançar, mesmo com todo o histórico, toda a força ainda que o ex-presidente Lula tem, não é? Tanto que Haddad conseguiu chegar no segundo turno, né, na disputa com Jair Bolsonaro, mas essa situação anti-PT, pelo histórico de corrupção, independentemente de anulação de processos, ficou um carimbo no Partido dos Trabalhadores em relação a essa questão da corrupção. E eu queria saber como é que o partido lida
com essa situação, com o voto contra o PT, porque nós temos uma eleição que é disputada em 2 turnos para a presidência. Então, chegar no segundo turno é possível. Agora, como vencer uma onda contrária que leve em conta toda essa situação que o PT viveu nos últimos tempos, a situação de Dilma Rousseff, quando se fala em recessão econômica, sempre nos remete à situação vivida na época em que ela estava governando, crise, intervencionismo, tarifaço que veio depois de uma contenção artificial, o próprio processo de impeachment, o aumento do déficit público, toda a circunstância que se colocou. Então tem a questão ligada à corrupção, tem a questão relacionada à gestão da economia, em particular o governo de Dilma Rousseff, não é? Olha, a partir de 2013 se buscou construir uma narrativa no Brasil que colocava nas costas do PT a responsabilidade por problemas de 500 anos do país. Essa narrativa ela ganhou força. Em 2014, o candidato Aécio Neves foi um propagador desse discurso. Derrotado, ele passou a desenvolver um discurso de ódio, e o discurso de rompimento, com a solução democrática, e aí houve o afastamento da Dilma, aquele golpe, e depois a Lava Jato procedeu a desenvolver toda uma outra história, querendo mostrar que a corrupção nesse país se devia ao PT. Bom, isso está se desfazendo. A própria decisão do ministro Fachin, ela coloca muito dessa coisa por terra. E a gente está vendo que, apesar de todas as reformas que foram feitas até agora, depois do governo da Dilma, reforma trabalhista, reforma previdenciária, a questão do petróleo, como está sendo tratada a Petrobras, está demonstrando que essas soluções estão levando o país a uma crise muito mais profunda. Então, nós precisamos debater e nós vamos apresentar nossas propostas para tirar o país da crise. Nós precisamos ter uma solução para essa crise. E essa solução não tem que ser, como está sendo adotado agora, os ricos ficarem cada vez mais ricos. Nós precisamos de uma solução que incorpore ao mercado, incorpore ao mercado consumidor, ao mercado de trabalho, milhões e milhões de brasileiros. Então, esse discurso, esse debate é que vai possibilitar que muitas pessoas que, às vezes, não desenvolveram esse ódio ao PT ou essa rejeição ao PT, deixem de ter essa visão e passem a ter uma possibilidade de entender um caminho melhor para o nosso Brasil. Perfeito, nós ouvimos o Carlos Zaratini, que é deputado federal pelo PT de São Paulo. Deputado, muito obrigada, uma boa tarde. Obrigado, Denise, um grande abraço a você e a todos os ouvintes.